E aí, pessoal, bom dia. Vamos lá para mais uma aula nossa de artes aí. E a gente continua falando a respeito da arte na vanguarda, né? Isso e as grandes rupturas, né? Ressaltando um pouquinho, relembrando um pouquinho que nós já tínhamos visto, né? Isso, essa arte vanguardista é uma arte que, querendo ou não, ela quebra, né, paradigmas, ou seja, ela traz uma nova concepção de arte, ela quebra aquela ideia neoclássica, aquela ideia mais elitizada para uma ideia, querendo ou não, não só popular, tá? Mas mesclada, né? Cada uma trazendo, querendo ou não, ou seja, cada movimento vanguardista trazendo as suas próprias originalidades, né? Trazendo as suas próprias características. E aí nós vimos aí que destacou-se dentro da Europa, né, alguns movimentos que foram importantíssimos que nós chegamos a rever anteriormente, né? Isso, simbolismo, fauvismo, dadaísmo, surrealismo, o expressionismo e agora em particular nós vamos ver um pouquinho de como se construiu essa arte vanguardista na América Latina. Tá na América Latina, devido à sua própria composição e estrutura, né? Isso, século XVIII, século XIX, depois século XX, né? Um período que, na verdade, nós começamos a ver dentro da América Latina, em particular, movimentos de independência, de libertação, e isso também, querendo ou não, vai estar incluso dentro da arte desse período, tá? E a arte que vai se destacar dentro desse período, na América em particular, vai ser a arte muralista, ou muralismo, tá? Que vocês podem acompanhar lá na página 449, tá? E qual vai ser a moral da história dessa arte, né, ou do muralismo em si, tá? Vai ser a expressão desses movimentos, tá? Movimentos de independência, movimentos de libertação, né? Movimentos que lutam contra as antigas ideias, né, das grandes potências europeias, enquadrado nessas obras de arte. Conforme o próprio nome já diz, muralismo. Ó, vai ser desencadeado por artistas mexicanos, não é isso? E aí, a maior parte dessa ideia muralista vai ser o quê? O confronto e o temor que sempre esteve presente, né? No caso, na realidade da América Latina, em particular do México, agora serem expressados nestas obras de arte, tá? Então são obras de artes, querendo ou não, sensacionalistas de uma forma, mas de um outro lado mostrando a realidade, né? A busca pela independência, a busca pelos seus direitos, a busca pela autonomia, tá? Isso vai ser refletido o quê? Nas grandes obras muralistas, o próprio nome já diz, ou seja, um mural, né? Isso onde você consegue ver um compilado de emoções. Conforme nós havíamos falado anteriormente, né, esse período vanguardista é um período bastante subjetivo. Por quê? Né, querendo ou não, ele vai ser interpretado, na maior parte das vezes, segundo a própria livre interpretação, né, não só do artista, mas daquele que vê. Nessa questão do muralismo dentro do México, o que vai ocorrer? É que a maior parte da sociedade, uma sociedade analfabeta ou semi-analfabeta, e essas obras, elas querendo ou não, tentam aguçar na mentalidade, né, do leitor, daquele que vai vê-la, daquele que vai apreciá-la, a realidade dos seus próprios dias, né? Isso, luta pela independência, pela autonomia política e daí por diante, tá? Alguns artistas vão se destacar dentro desse movimento, dessa arte, né? No caso, vanguardista na América Latina, tá? Dentre esses artistas aí, ó, nós vamos ver e destacar, né, a famosa Frida Kahlo. Eu vou ver se eu coloco um vídeo lá para vocês no portal, tá? Frida Kahlo, Diego Rivera, que é um grande muralista, e o cubano Raul Martínez, tá? Tanto que são artistas que até hoje, né, querendo ou não, são emblemáticos, são bem vistos, né? Não são tão bem vistos pela questão dos artistas mais conservadores, mas dos artistas mais abrangentes, mais modernos, mais atualizados, tá? Eles são, querendo ou não, bastante apreciados aí, tá? Um dos quadros que chama bastante atenção desse movimento ruralista é a Revolução Mexicana, tá? Onde a própria identidade do mexicano colocada ali, eles lutando pelos seus ideais, lutando pelos seus objetivos em si, tá? E olha só o que diz aqui, ó, em meio a toda essa verve, né, e poesia, né, de histórias recheadas e intensas, né, como vai ser retratada nas obras da Frida Kahlo, né, vão nortear alguns estudos, né, que vão discorrer um enorme contexto social, assim como a força da arte enquanto mensagem e sistema de linguagem. Nós poderíamos associar, só para você ter noção desse muralismo que ocorre dentro do México, com aquilo que a gente vê da arte barroca no Brasil do século XVIII.
As pessoas não sabem ler nem escrever, mas precisam ser impressionadas por uma arte. Essa arte vai ser o quê? A arte sacra, né? A arte que vai fazer com que as pessoas tenham apego à religiosidade, estejam cada vez mais próximas, querendo ou não, né, do catolicismo, que é a religião predominante. No caso do muralismo, é chamar o povo para essa realidade de lutar pelos seus direitos, pelas suas conquistas, não estar mais debaixo da dominação, né, dos grandes dominadores que sempre foram os europeus, tá? E aí tem um destaque aí, não foi por acaso que ela vai ser considerada também participante do movimento surrealista, tá? Entre os outros artistas que vão contribuir também para as obras desse período, né, já falei, Diego Rivera, Davi Siqueiro e José Clemente Orozco, tá? E dentro dessa arte, né, no caso muralista, entra também, inclusive na América Latina, um movimento de exaltação a quem? Os nativos, tá? Um movimento de exaltação à cultura indígena, tá? Que vai estar muito presente na população de muitos, não só dos mexicanos, mas de outros povos ali, né? No caso, bolivianos, né? Equatorianos, né? E outros povos ali da Colômbia, tá? Que tem ainda essa expressividade muito grande dentro da cultura indígena. Tá? Então é um pouquinho aí do que foi esse movimento muralista, que é expresso nada mais nada menos do que em obras suntuosas, grandes, né? O próprio nome já diz, como se fossem grandes murais. E esses grandes murais vão retratar, na verdade, a realidade, a luta por independência, autonomia, a valorização do que é nativo, ou seja, se contrapondo também àquela arte que, querendo ou não, é uma arte mais elitizada, mais classicista, tá? Então, o muralismo, ele tem essa realidade aí a passar, e ele se destaca em particular na América Latina.